Obrigada mais uma vez pela vossa presença. Como a Catarina disse, o tema desta noite vai ser o stress infantil e porque é que é importante falar de saúde mental infantil. Olhando para a literatura científica sobre o tema, nós podemos encontrar 4 razões para a importância de nós falarmos de saúde mental infantil. A primeira é que são cada vez mais comuns problemas infantis de foro psiquiátrico. Nunca houve tantas crianças com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Um número significativo destes problemas têm um mau prognóstico. Muitas destas perturbações, ou muitas das perturbações na idade adulta, têm as suas raízes em fatores de risco da infância. Se estiverem atentos às conversas que têm com pessoas adultas, provavelmente vão encontrar vários traumas que vêm da infância. Das conversas mais banais, até as conversas na sala de espera dos centros de saúde, como costuma dizer o exemplo da Catarina. Não é? Portanto, vamos encontrar muito esses traumas de infância ou experiências que foram estressantes ou traumáticas durante o período da infância. E por isso, a prevenção da saúde mental na infância pode ter um importante impacto positivo, quer para as crianças, quer para as famílias, naturalmente, quer para as instituições e para todos nós enquanto comunidade. Mas antes de adentrar no tema do stress infantil, vamos ver quem é a criança. E no livro Os Nossos Filhos São os Espíritos, de Hermínio C. Miranda, ele diz-nos o seguinte: a criança é um ser espiritual adulto, experiente, consciente, dono de insuspeitado acervo de conhecimentos, envolvido em deliberado projeto de vida com metas, objetivos e propostas nitidamente concebidos e programados. É, portanto, uma pessoa pré-existente e sobrevivente, conforme o Espiritismo insiste em ensinar há mais de um século e como o próprio Cristo ensinou há cerca de 2 milénios. Então vamos deixar, em relação à criança, uma coisa já bem clara, logo do início. Os pais apenas produzem o corpo físico da criança. Eles não produzem o espírito. As crianças estão a renascer, não estão a nascer. E elas vieram, como refere aqui o autor deste livro, reviver e não viver pela primeira vez. Isto significa que elas têm uma biografia pessoal complexa, pré-existente, ao momento em que reencarnam neste mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz-nos o seguinte: compreendei agora que o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Portanto, ser pai é isto. É cumprir esta missão. E agora, se me dão licença, eu vou ler aqui um excerto, já para entrar no nosso tema, feita esta introdução, de um livro que eu estou a ler. Não é um livro científico, é literatura, um escritor norte-americano, que tem aqui este excerto, apesar de ser um bocadinho longo, eu acho que é extremamente ilustrativo dos dramas que a maioria dos pais hoje em dia vive com os seus filhos. Porque eu não sei quanto a vós, mas hoje são raras as crianças que, na segunda ou terceira frase em que me dizem, está lá a frasinha, eu sou hiperativo. Quase nenhuma criança hoje em dia que eu encontro me diz, eu sou hiperativo. Eu já lá vou depois novamente falar sobre isto. Então o excerto diz o seguinte: isto é o pai de uma criança cujo diagnóstico ainda está difuso, pode ser uma síndrome de Asperger, uma síndrome de perturbação obsessiva compulsiva ou até um transtorno de ansiedade e déficit de atenção. Portanto, aquelas doenças que hoje em dia estão muito na moda nas crianças. E o pai dessa criança diz o seguinte: nunca acreditei nos diagnósticos que os médicos decidiram atribuir ao meu filho. Quando uma doença merece 3 nomes diferentes em outras tantas décadas, quando carece
de duas subcategorias para explicar sintomas completamente contraditórios. Quando passa de inexistente a distúrbio infantil mais diagnosticado do país, no intervalo de uma geração, quando dois médicos diferentes querem prescrever 3 medicamentos distintos, algo não bate certo. O meu Robin, é o nome do menino, de 9 anos, nem sempre dormiu bem. Fazia xixi na cama, de quando em quando, e encolhia-se de vergonha sempre que tal acontecia. Os barulhos perturbavam-no, gostava de baixar o volume do televisor a ponto de eu não conseguir ouvir nada. Detestava quando o macaco de pano não estava empoleirado sobre a máquina de lavar instalada na lavandaria. Gastava todos os dólares da semana num jogo de cartas colecionáveis. Tenho de juntar todas, dizia ele. Mas guardava-as intactas por ordem numérica em bolsas catálogos de plástico no interior de uma capa especial. Esta frase eu não vou dizer porque tem aqui uma palavra menos elegante. Passava horas concentrado nos minerais de Nevada e nos reis e rainhas de Inglaterra. Tudo quanto fosse representado em tabelas. Desenhava constantemente e bem, demorando-se em detalhes mínimos que me escapavam. Máquinas e edifícios intrincados durante um ano, seguidos de animais e plantas. As frases que pronunciava eram mistérios tapafúrdios aos ouvidos de todos, salvo aos meus. Era capaz de citar cenas inteiras de filmes, mesmo depois de um só visionamento. Narrava memórias, vezes sem conta, sentia-se mais feliz a cada repetição dos pormenores. Quando terminava um livro de que gostava, relia-o imediatamente desde a primeira página. Enfurecia-se e explodia sem razão nenhuma, mas exultava de alegria com igual facilidade. Mas ele continua a descrever algumas coisas e diz assim: e era capaz de ficar quieto horas a fio quando concentrado em coisas que adorava. Digam-me que déficit era compatível com tudo isto. Digam-me que distúrbio o explicava. As sugestões eram abundantes, incluindo síndromes associadas aos milhares de milhões de toxinas com que todos os anos o abastecimento alimentar do país é pulverizado. O segundo pediatra do Robin apressou-se a colocá-lo dentro do espectro. Senti vontade de dizer ao homem que todos os habitantes deste planetazinho, que era fruto de um acaso feliz, estavam dentro do espectro. Era essa a definição de espectro. Senti vontade de dizer ao homem que a própria vida era uma perturbação do espectro, onde cada um de nós vibrava uma qualquer frequência única no arco-íris contínuo. Estranhamente, do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, portanto o manual usado por psicólogos e psiquiatras para classificar as crianças e as suas doenças, não consta nenhum nome que designe a compulsão de diagnosticar pessoas. Quando a escola do Robin o suspendeu por 2 dias e passou o caso para as mãos dos médicos que contrataram, senti na pele do último resistente do atavismo reacionário. O que havia a explicar? A roupa sintética provocava-lhe pavorosas erupções cutâneas. Os colegas de turma hostilizavam-no porque ele não compreendia as intrigas maldosas a que eram dados. Mas ele diz que a mãe dele morreu, o cão morreu, etc. Ao testemunhar o fracasso da medicina perante o meu filho, desenvolvi uma teoria esdrúxula. A vida é algo que temos de parar de corrigir. O meu pequeno era um universo de bolso que eu jamais poderia aspirar a sondar. Cada um de nós é uma experiência e nem sequer sabemos o que está a experiência a testar. Ninguém é perfeito, mas caramba, todos ficamos tão lindamente aquém. Não sei se vocês concordam ou não, mas eu achei este excerto, como disse, muito ilustrativo do que muitos pais passam com as crianças de hoje em dia. E o mais lamentável do meu ponto de vista é a pressa com que se quer classificar, eu sei que agora aqui vou dizer algumas coisas um bocadinho menos consensuais, as crianças e aquilo que elas são. E isto é um problema mais geral, não é só um problema dos pais, é um problema mais geral da sociedade, que é a excessiva medicalização a que todos nós estamos sujeitos, incluindo as crianças. Eu já referi aqui várias vezes, por exemplo, a quantidade de pessoas que precisam de comprimidos para dormir, e há um outro problema maior, que é a prescrição avulsa de medicamentos como antidepressivos. Portugal é um dos campeões a nível europeu da venda de antidepressivos. E, não sei se já aconteceu convosco, mas a mim já me aconteceu quando eu comecei a trabalhar já não sei quantos anos, e fui ao médico de família queixar-me de dores de cabeça persistentes. E eu não tenho normalmente dores de cabeça. E ele lá me receitou uma série de coisas. Quando eu cheguei à farmácia, qual não é o meu espanto quando vejo que os medicamentos eram antidepressivos?
Então, como é que um médico de família, perante um sintoma de dor de cabeça, prescreve uma carrada? Não era um, eram vários antidepressivos. Eu disse à senhora da farmácia: deixe estar, podem ficar aí. As dores de cabeça eventualmente passaram. E hoje nós aceitamos que qualquer médico de qualquer especialidade que não seja de saúde mental nos prescreva antidepressivos, medicamentos como o Victar, como o Xanax, medicamentos que vão perturbar gravemente toda a nossa química cerebral. E há uma razão para fazer isto. Isto é um alerta um bocadinho à parte do trabalho, mas tem a ver com o stress infantil também, porque isto acontece com as crianças. O nosso próprio sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde, está feito para isso, como uma medida de... é inevitável, compreende-se que assim seja, para que eles possam ter disponibilidade para aqueles doentes mentais, e que nós aqui sabemos que às vezes não é uma doença mental, de casos extremos, de alucinações, esquizofrenias, delírios, etc. Eles têm que despachar todos os outros. E como é que despacham? Qualquer médico, qualquer especialidade, nós dizemos: estou a dormir mal, então tome lá um antidepressivo, ou tome lá um sonífero. E isto é feito para que o Sistema Nacional de Saúde esteja disponível então para aquelas pessoas com casos mais graves, aquelas pessoas que se podem ferir a si mesmas, etc. Então este meu parênteses aqui é para chamar a atenção que nós temos que ter um bocadinho de sentido crítico em relação a tudo, inclusive, isto não é ir contra o que os médicos dizem, não é isso, mas é termos mais amor pela nossa saúde mental, porque é muito grave quando nós simplesmente pomos a tomar medicações avulsos que não são acompanhadas por um médico da especialidade. Ainda há pouco tempo eu vi uma senhora que tomava medicamentos fortíssimos do tipo Xanax e Victans, prescritos por uma alergologista. E tomava avulso. Um dia sentia-se triste, tomava. Outro dia sentia-se triste, tomava. Depois estava uns dias sem tomar. Depois voltava a tomar. Ou seja, aquele cérebro, desculpem a expressão, fritou. Porque alterou a química cerebral do mesmo. E, portanto, estes medicamentos têm que ser acompanhados com um médico da especialidade. E o mesmo em relação às crianças. Isto é um enxerto. E o mesmo em relação às crianças. Também hoje é muito raro entrarmos numa sala de uma escola primária e não vermos uma criança que esteja a tomar como o Divaldo chama, as drogas de obediência. As ritalinas e coisas do género. E eu vou chamar aqui a atenção para uma outra questão, que é, nós muito rapidamente, enquanto pais, enquanto professores, enquanto educadores, os professores então despacha para o psicólogo. Está-se a portar mal na sala, despacha para o psicólogo. E o psicólogo depois tem que resolver, porque são tantos os casos que o psicólogo depois tem que resolver. Não é? Que os pais muito preocupados em que o menino vá para o psicólogo, em que o menino seja medicado, mas não estão preocupados em perceber se o menino está 8 horas por dia dentro de uma sala de 4 paredes, sem ir à natureza, sem fazer desporto, sem se mexer, sem andar descalço na praia ou numa floresta. Então temos que ver que todos nós, como agora tornou-se um slogan durante a pandemia, né? Todos nós somos um agente de saúde pública. Então, antes de irmos logo a correr para a farmácia, vamos perceber o que é que nós podemos mudar, porque às vezes, se calhar não é uma hiperatividade, se calhar é só um menino que precisa mesmo de correr e precisa de gastar energia. E se calhar não está perante uma doença psicológica, é simplesmente uma criança, e uma criança é irrequieta, faz asneiras, faz disparates. Ok? Bom, desculpem a expressão, desculpe, Sr. António, sei que fui um bocadinho ativista agora, mas é mais forte do que eu. Em relação ao próximo slide, foi feito um estudo em Inglaterra, neste caso em Inglaterra, não há um estudo equivalente em Portugal, entre 2007 e 2008, a cerca de 35 mil crianças. Que esse estudo, depois deu origem ao livro, ele quis perceber o seguinte: como é que as crianças de hoje em dia, tendo melhores casas, melhores escolas, maior facilidade de contacto com os amigos, recebem informação a todo momento, por que razão é que o seu bem-estar está tão ameaçado?
face à violência, por exemplo, que são sujeitos nas escolas, fenómenos de bullying, etc. Há competitividade nas escolas, que em pleno século XXI as escolas ainda se regem com notas, os meninos ainda estudam e aprendem para ter notas, e os pais ficam todos muito contentes se o menino tem um 18, ou se tiver um ciclo, se tem um 5, ou o que seja. Ficam todos muito contentes, ela é tão inteligente, porta-se tão bem. Pois, mas ela brinca, ela lê outros livros que não sejam da escola, ela tem tempo para fazer as atividades que gosta, para não fazer nada. Mas nós estamos orientados para as notas. Hoje, se nós formos ler, e eu tenho lido muitos planos educativos, muitas escolas este ano, se formos ler os planos educativos da maioria das escolas da Universidade do Porto, estamos a formar os futuros líderes. Nós queremos ser líderes. Não é? Já não temos Chico Xavier a dizer, não, eu quando for grande quero ser feliz. Nenhuma criança hoje em dia diz isso. Quer ser líder. Então, este livro trata este problema. Como é que, com melhores condições, temos tantas crianças com problemas de saúde mental? E logo no primeiro capítulo do livro, dá uma pista importante, que, curiosamente, é uma das situações que Divaldo fala naquele livro que eu já falei aqui em vários trabalhos, da vivência do amor em família, e que diz que é o seguinte: o excesso de individualismo faz com que seja uma das razões desse mal-estar, ao cultivar a crença que o objetivo individual é tirar o máximo proveito da vida. Então, sociólogos, psicólogos, educadores, gente de todas as áreas, vêm chegar a esta brilhante conclusão, que Divaldo já fala há muitos anos também, que uma das causas para os problemas de saúde mental das crianças é o excesso de individualismo. E, novamente, não estamos a falar de um problema individual desta criança, estamos a falar de um problema da sociedade, que incute crenças erradas nessas mesmas crianças. E depois o livro vai se dividir em vários capítulos sobre a família, o estilo de vida, os valores, a vida na escola, a saúde mental, as desigualdades. E nas conclusões do livro, finalmente chega ao slide que vocês já estão a ver, nas conclusões desse livro, resume-se, ou vão sobressair estas 3 palavras. O amor, porque interessa perceber que se a criança tem esse amor desde cedo, mais facilmente vai apreendê-lo e vai ficar disponível para o dar aos outros. O respeito, que tem que ser recíproco entre pais e filhos. E as crianças, ao contrário do que acontecia há alguns séculos, não é? Que as crianças logo pequenininhas iam trabalhar e eram consideradas como fonte de mão de obra, não é? As crianças não podem ser vistas como um adulto em ponto pequeno. Mesmo com aquela biografia pessoal que nós começámos por falar, não é? E pelo facto de estarem a renascer, elas não são um adulto em ponto pequeno. E por isso a autoridade não se adquire de um modo automático. Não é? Os pais que não merecem respeito pela sua atitude de autoritarismo absoluto não estarão nunca em condições de reclamar serem olhados como tendo sempre razão. E por último, esta evidência científica que hoje também cada vez as crianças são muito estudadas, uma população muito estudada, a evidência científica vai permitir orientar a ação dos pais, dos professores, para que hajam mudanças significativas. Por exemplo, quem é que, e aqui há muitas mulheres que já foram mães, foi informada do verdadeiro imbróglio que é ser mãe, do verdadeiro compromisso que é ser mãe. E quantas mães de hoje em dia, da minha geração, por exemplo, estão a ter acompanhamento psicológico porque foram mães? E os conflitos internos que isso lhes gerou, pelo facto de terem que prescindir de outras coisas das suas vidas até então, porque é carreira, não é? Hoje a mulher tem a carreira profissional, e depois quando se vêem a não poder dar tanto tempo à carreira e a ter que perder tempo com fraldas e biberões e etc., ela entra em curto-circuito e depois, como dizia uma aluna minha, eu quero ir para retiro, não quero saber da minha filha, eu quero ir para um retiro. Assim, mas como é que é possível? Então a evidência científica mostra a importância dos pais serem informados do que é realmente ser pai. Porque não se nasce a saber ser um pai ou ser uma mãe. E em Portugal, em especial, impõe-se esta reflexão porque não abunda, apesar de tudo isto, todas as facilidades que as crianças têm hoje, nós não temos uma atitude positiva em relação à infância, ainda, no século XXI. E à adolescência, ainda menos.
E basta ver os casos recentes que saíram nas notícias esta semana, não é? Então, também não é solução criticar tudo, porque isso não leva a nada. A confiança nas pessoas e nas instituições não é uma coisa natural em nós portugueses. E normalmente a educação vai se centrar novamente na questão do êxito, boas notas, individual e no lucro. Boas notas significa um bom trabalho, eventualmente. E isto, subrepticiamente, abalou a confiança das famílias. Porque os pais também percebem que as crianças estão a ser sujeitas a uma maquinazinha nas escolas. E entras numa como é que se diz? Uma linha de montagem, tens boas notas, estudas isto, depois vais ter explicações para ter ainda mais boas notas e seres melhor que o colega, e seres isto, e tens que ser bom, e tens que ser sempre o melhor, para depois seres um profissional de sucesso. Bom, e tudo isto, toda esta conjuntura vai resultar então nesta coisa que se chama stress infantil. E quando se fala em problemas de comportamento em crianças em idade escolar, apontam-se muitos fatores, entre os quais o stress e a ansiedade. E aqui eu vou já dividir o que é uma coisa e o que é outra. Então, o stress infantil, o primeiro aspecto a chamar a atenção é que ele se vai manifestar de uma forma diferente em cada criança, e daí a dificuldade de lidar com ele. É uma emoção que se caracteriza por sentimentos de tensão, pensamentos limitantes e alterações fisiológicas como pressão sanguínea aumentada. É uma reação psicológica com componentes emocionais físicos, mentais e químicos a determinados estímulos que irritam, amedrontam, excitam ou confundem a criança. E já se fala de stress desde 1926. Portanto, é uma gama comum de sintomas físicos sem uma causa identificada. E nós temos dois tipos de stress. Temos os stresses biológicos, não é? Daqui a pouco, quando a temperatura aqui na sala começar a subir, lá começam os abanicos e começamos nós a mexermos nas cadeiras, começamos a ficar desconfortáveis. É um fator de stress biológico no caso. Depois temos o stress psicossocial, que é quando algo acontece, quando nós interpretamos uma situação estressante. Um exemplo disso, a Filipa, quando vem dar palestra, logo na sexta-feira de manhã, começa a ficar ansiosa e a ver se tem chocolate em casa. Porque fica ansiosa porque vem dar palestra. Então esse é um fator psicossocial para o stress. Qual é a diferença com a ansiedade? Um psicólogo português, para não estar a citar só estrangeiros, Barros Oliveira, ele vai falar, no livro sobre Psicologia da Educação, ele fala que a ansiedade, podemos falar em dois tipos de ansiedade. Podemos falar na ansiedade como um estado, não é? Um estado transitório. Eu fico ansiosa porque vou dar palestra, então eu passo aquela sexta-feira ansiosa. Isto é um estado transitório. A partir de domingo eu já começo a acalmar, só domingo eu começo a acalmar. E até a próxima palestra. Então, isto são os estados de ansiedades transitórios. Depois, temos a ansiedade de traço, de personalidade. Aquela pessoa que por si já é ansiosa. Ou seja, a ansiedade é um traço de personalidade. Então, são coisas ligeiramente diferentes, mas parecidas. Nas crianças, aqui não vai dar para ler, desculpa, eu trouxe estes desenhinhos que foram feitos por uma colega minha, em que ela mostra algumas situações em que sente stress. Ela tem 20 anos. O facto, por exemplo, de se sentir sozinha e com pensamentos, diz, estou-me a sentir sozinha, toda a gente está a olhar para mim. Com a família, as expectativas da família. Isto foi ela a enumerar as fontes de stress para ela. A questão das redes sociais, que hoje em dia é dos maiores fatores de ansiedade e de stress, quer para crianças, jovens e adultos. Porque nós temos que criar uma persona nas redes sociais. Já não basta ter que serem usadas como instrumentos de marketing, mas também como marketing pessoal. Então as pessoas transformam-se em marcas. E, portanto, há um elemento de comparação. O jovem ou a criança vai se comparar com outros nas redes sociais e vai ver o que é que os outros fazem e depois sente-se pressionado para fazer igual. E depois nas avaliações, lá está, a escola é um fator de stress. A escola em si é um fator de stress para as crianças. Hoje há quantas estratégias, os alunos vão ter exames nacionais, vamos lá ajudar eles como é que vamos
estratégias é que vamos usar para lidar com os exames? Se calhar o melhor era mesmo acabar com os exames e com os testes, tentar mudar a educação, não é? Como dizia o Kardec, os livros não servem para nada se eles não nos fizerem ser melhores pessoas. Não são exames que, com certeza, que nos vão tornar melhores pessoas. Alguns sintomas físicos e psicológicos do stress infantil. Eu deixo ali para vocês lerem. E como veem, não há grande diferença entre os sintomas físicos e psicológicos, quer das crianças, sejam nos adultos, é igual. E quanto às fontes, o que é que causa? Vocês também não vão conseguir ler, mas eu leio-vos. O que é que vos causa? O que é que causa o stress infantil? Fontes externas, em primeiro lugar. Mudanças constantes. Por exemplo, uma criança que não tem rotinas, que não tem uma estabilidade física e emocional. Responsabilidades em excesso. Excesso de atividades. Qual é a criança que hoje em dia não tem uma agenda preenchidíssima desde o minuto em que acorda até o minuto em que se deita? Não é? Cheia de atividades extracurriculares, explicações e mais ATLs e mais isto e mais aquilo. Brigas ou separações dos pais, escolas, mortes na família, exigências ou rejeição por parte dos colegas, disciplina confusa por parte dos pais, etc. Uma série deles. Nas fontes internas temos a timidez, alguns traços de personalidade propiciam maiores momentos, digamos assim, ou fases de stress. A timidez, por exemplo, é uma delas. O desejo de agradar. Qual é a criança que não sente aquela pressão para agradar os pais, ou corresponder às expectativas dos pais, dos professores, dos tios, dos avós, etc. Porque depois há aquela coisa, nós não gostamos só de enfiar as crianças nas gavetas da farmácia, também as gostamos de classificar como esta criança é diferente, esta criança é rebelde, esta criança é especial. E estamos sempre a dizer isto às crianças, e depois a criança, o que é que acontece? A criança quer ser sempre especial. Certo? Ou se dizem logo, como a mim me disseram, és uma criança muito teimosa. A primeira vez que eu ouvi que eu era teimosa foi quando eu fui de manhã à Câmara Municipal lá da minha terra e disse, eu não saio daqui quando não falar com o Presidente hoje, porque eu quero que ele ponha ecopontos na cidade. Não me perguntem como é que eu aos 11 anos sabia que havia ecopontos. Já não lembro. Mas eu fui lá, queria que houvesse ecopontos na cidade e não saí dali e os meus pais não me conseguiram tirar de lá. E o senhor não teve outra hipótese senão atender-me. E depois foi dizer ao meu pai que eu era uma criança diferente. E o meu pai disse, não há nada diferente, é só teimosa. Hoje eu já não sou teimosa, pois não, Carlos? Mas era só com 11 anos. Portanto, isto para dizer o quê? Cuidado com aquilo que nós dizemos, com as classificações, com os rótulos, com as etiquetas em que nós pomos às nossas crianças. Mesmo que pareçam coisas positivas. Dizer a uma criança que ela é especial é bom. Mas depois ela também tem que fazer a geneira porque é criança. E não deixa de ser especial por isso, porque toda a criança é especial. Há aqui também um outro fator grande de stress, seja em crianças, seja em adolescentes. Eu trouxe-vos aqui um slide de um trabalho que eu fiz para a faculdade para comparar o seguinte. Compara o número de batimentos cardíacos em repouso, o número de batimentos cardíacos após um minuto a andar, o número de batimentos cardíacos após um minuto a correr e após um minuto a pular. E compara isso em 3 pessoas. A Bárbara, que tem 20 anos, a Sara, que tem 21, e a Filipa, que tem 40. E se vocês repararem, a Filipa, a cota, tem metade destas batidas cardíacas. O que é que isto significa? Que aquelas meninas estão demasiado tempo sentadas ao telemóvel. Não têm atividade física. E a falta de atividade física, de movimento mesmo, de saltar, correr nas crianças até 12, 13 anos, é importante trepar, é um dos maiores fatores de stress infantil. A OMS tem diretrizes claras sobre a quantidade de exercício físico que uma criança, que um adolescente, que um adulto, que um idoso tem que fazer por semana, por dia. Quanto tempo tem que fazer. E a falta de atividade física é eu estou a chamar a atenção para este, porque é pouco óbvio, é muito esquecido. E há um outro, que é a alimentação. Como é que nós queremos que crianças na escola primária estejam quietinhas? Não sei se vocês alguma vez viram as lancheiras, ou os lanches, espero que não tenham visto, de crianças da escola primária.
é um assombro. É bulicaus, é oreos, é compais, ou bongos. Isto não... Como? Refrigerante. Por aí fora. Tudo menos comida. E depois nós queremos que aquela criança fique 1 ou 2 horas a aprender e a estudar depois de ter levado uma injeção de açúcar. Ou seja, depois de ter sido drogada com açúcar pelos pais. Nenhuma criança consegue estar atenta, quieta, bem comportada depois de comer tanto açúcar. Até nós, se comermos açúcar, ficamos agitados. Chocolate não. Mas com açúcar sim. Ficamos mais agitados. Okay? Então, se calhar, às vezes, lá está, vamos tomar as rédeas da situação. Os psicólogos, hospitais, farmácias, todos eles têm o seu papel e a sua importância inequívoca. Mas vamos ver o que é que nós estamos a fazer do nosso lado também. Porque às vezes passam por coisas tão simples como manda lá uma caixinha de mirtilos para o menino. A Catarina também gosta de mirtilos. Uma caixinha de mirtilos, em vez de mandar as belgas ou o que seja, que aquilo não alimenta nada. Quantas vezes eu passo ali ao pé do continente de manhã e vejo a mãozinha, a mãe com a mãozinha dada à filha, e a filha a comer um queque logo de manhã. A manhã de escolar para aquela criança foi-se. Não vai acontecer naquele dia. E provavelmente no dia a seguir não, porque ela vai comer outro queque antes de ir para a escola. Eu hoje vou ser despedida do NER, já estou a ver. Há uma autora que eu queria trazer para aqui, que veio chamar a atenção entre mente e emoções e stress. E durante quase 3 séculos, esta ideia de que as nossas emoções poderiam afetar a nossa saúde física manteve-se como um tabu científico. E só em 1950, quando um médico chamado Hans Selye foi pioneiro nesta noção de stress, que estamos a falar até aqui, como hoje conhecemos, chamou a atenção para os efeitos do stress na nossa saúde física e a partir daí o conceito de stress começou a popularizar-se. Mas é esta altura que eu vos queria chamar a atenção, a Esther Sternberg, que com um trabalho inovador sobre a ligação entre o sistema nervoso central e o sistema imunitário, começou a explorar moléculas imunes que são feitas no nosso sangue, que podem desencadear a função cerebral que afeta profundamente depois as nossas emoções. E aqui ela veio revolucionar, e é por isso que eu trago o trabalho dela, a compreensão daquilo que também Joana de Ângeles fala no livro dela, o ser integral, a que nós chamamos de ser humano. Então, o que é que esta cientista em particular ela foi fazer? Ela foi examinar a interação ou a relação entre as nossas emoções e a nossa saúde física, mediada pela experiência nebulosa, ainda que ao que parece concreta, que nós chamamos de stress. Então, usando conhecimentos da medicina, de biologia molecular, de biologia celular, que permitiam medir como é que o nosso sistema nervoso reagia a doenças tão variadas, ela foi testar isso, como é que o nosso sistema nervoso reagia a doenças como depressão, sida, fadiga crónica, etc. E ela disse, estamos a começar a descobrir como as memórias emocionais chegam às partes do cérebro que controlam a resposta do stress hormonal e como tais emoções podem, em última análise, afetar o funcionamento do sistema imunitário e, assim, afetar doenças tão dispares como a artrite e o cancro. Estamos também a começar a perceber como é que os sinais do sistema imunitário podem afetar o cérebro e as respostas emocionais e físicas que controlam. A base molecular de sentir-se doente. Em tudo isto, as fronteiras entre a mente e o corpo começam a esbater-se. Então, o aspecto mais importante do trabalho desta cientista é esta relação entre a memória, vem da citação que eu acabei de ler, a emoção e o stress. E ela considera que a forma como nós lidamos com o redemoinho constante de coisas que entram, de estímulos que entram e de coisas que nós damos para o mundo, à medida que nos movemos, vão-nos bombardear com uma série de estímulos e de sensações. E por isso ela diz, a cada minuto do dia e da noite sentimos milhares de sensações que podem desencadear uma emoção positiva como a felicidade ou uma emoção negativa como a tristeza, ou nenhuma emoção. Um traço profundo, um toque leve, uma sombra fugaz, uma variedade de música. E há milhares de respostas fisiológicas, como palpitações ou transpiração, que
podem igualmente acompanhar emoções positivas, como o amor, ou emoções negativas, como o medo, ou podem acontecer sem qualquer formigueiro emocional. O que torna estes estímulos sensoriais e as emoções fisiológicas são a carga que lhes é adicionada de alguma forma em algum lugar do nosso cérebro. As emoções, no seu pleno sentido, compreendem todos estes componentes. Cada um pode levar à caixa negra e produzir uma experiência emocional, ou algo na caixa preta que pode levar a uma resposta emocional que parece vir do nada. Então, esta citação grande para chamar a atenção do papel da memória. E se vocês se recordam no início do trabalho, nós referimos que a criança está a renascer, está a reviver, tem uma biografia pessoal que já vem de trás. E, portanto, esta memória, que para esta cientista era só a memória da vida atual, nós, espíritas ou estudantes de espiritismo, percebemos que há muitas outras coisas que vêm dessa biografia pessoal que nos podem provocar ou fazer com que um evento, que para mim é normal, para a Dona Emília pode ser estressante, e podem vir, a justificação pode vir precisamente dessas memórias, porque a nossa memória ela é reconstrutiva e não se limita à nossa vida atual. E por isso ela diz, a nossa percepção do stress e, portanto, a nossa resposta a isso é uma coisa em constante mudança que depende muito das circunstâncias e cenários em que nos encontramos. Depende da experiência e conhecimento anteriores, bem como do evento real que ocorreu, e depende da memória também. Mas o stress, e isto também gostava que ficasse claro, não é uma função causal direta das circunstâncias em que nós estamos. Porque, para mim, vir dar uma palestra é um motivo de stress e de ansiedade, para a Catarina não deve ser. Para o Sr. José António não deve ser, de certeza. Não é? Por isso, são mesma situação, reações e respostas diferentes. Então a questão não está na circunstância. Está no indivíduo, está nas suas memórias, está nas suas emoções. Mas falámos da ciência, agora vamos falar mais concretamente de causas de stress que estejam mais relacionadas com aquilo que nós estudamos aqui em Espiritismo. E uma delas é a questão da mediunidade. E nós sabemos que não há uma idade determinada, ou melhor, para a eclosão da mediunidade. Ela pode manifestar-se em qualquer fase da nossa vida. Nas crianças, nós temos que distinguir dois tipos de mediunidade. A mediunidade natural, que ocorre sem o sofrimento da criança. Por exemplo, é natural porque elas têm uma relativa facilidade em conviver com ela, em comunicar e conviver com os espíritos desencarnados. Porquê é que isso é natural nas crianças? Emmanuel vai-nos explicar que a reencarnação ela só se completa mais ou menos, aproximadamente, aos 7 anos. Nos primeiros anos de vida, o espírito mantém vínculos muito estreitos com o plano espiritual, com as relações no plano espiritual que ela tinha. E durante o sono, por exemplo, o espírito está mais constantemente em contacto com o mundo espiritual. E depois esses vínculos vão se desvanecendo ao longo do tempo. É mais ou menos o que nos acontece connosco. Todos nós temos os nossos amigos de infância, mas quantos de nós convivem diariamente com os nossos amigos de infância? Ao longo do tempo a relação vai se distanciando. Então passa-se o mesmo com a criança, até aos 7 anos, até completar o processo reencarnatório, em relação aos contactos próximos que ela tinha, aos vínculos que ela tem no plano espiritual. Na adolescência, por exemplo, como refere a questão 385 do Livro dos Espíritos, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Só aqui um parênteses para a questão da adolescência, que na adolescência, como diz aqui, o espírito retoma a sua natureza, mas para os pais, que é sempre um grande drama para os pais lidar com a adolescência, e estou-me aqui a inspirar no exemplo de uma aluna minha do que ela contava esta semana, às vezes nós, tal como com outras pessoas, nós enquanto pais, perante os nossos filhos adolescentes, temos que assumir que hoje, neste momento, não conseguimos lidar com aquela situação. O miúdo ou a miúda faz-nos uma
E às vezes nós não sabemos lidar com aquela situação de imediato. E está tudo bem com isso. Não temos que saber logo. Qualquer professor, qualquer educador sabe que a resposta não sei é das melhores respostas que pode dar. É uma resposta sincera. Naquele momento eu não sei lidar com aquilo. Ou eu não sei a resposta para isto. E a pessoa não tem que processar emocionalmente logo o impacto que aquilo que o filho fez teve na pessoa. E está tudo bem com isso. Não é preciso ir para correr para a farmácia. E em relação às crianças e esta questão da mediunidade natural, a Sueli Caldas Schubert, que tem um livro sobre mediunidade nas crianças, ela diz-nos que 15 a 30% das crianças entre os 3 e os 10 anos, portanto, precisamente no momento, ou seja, aos 3 anos acaba o desenvolvimento mais ou menos do cérebro, aos 10 anos a reencarnação já está completa, têm os chamados amigos invisíveis. E, em geral, nós podemos dizer que a criança apresenta indícios de mediunidade quando começa a mencionar a presença no lar de pessoas que ninguém percebe. Às vezes está a ver pessoas idosas, e alguns pais até vão mostrar fotos de familiares desencarnados e a criança identifica. E isto acontece em crianças com alguma predisposição mediúnica. Por exemplo, a Ivone Amaral Pereira, ela, logo na primeira infância, ela tinha vidência, audição e desdobramento do perispírito. Aos 4 anos, ela já se comunicava com espíritos desencarnados. Via-os e falava com eles, como se fossem encarnados. Agora, a faculdade mediúnica que desponta na infância nem sempre se vai desdobrar na fase adulta. Então, a primeira orientação que os pais devem receber é que a mediunidade é uma faculdade natural. E isso é das primeiras coisas que eles ouvem quando vão ao centro espírita. Então, calma, compreensão, evitar encher a criança de perguntas. Mas o que é que estás a ver? O que é que ele diz? O que é que ele fez? É curiosidade matou o gato. Evita dizer, e também evitar dizer aquelas coisas. É um espírito de luz. Não sabemos. E a grande probabilidade é que não seja. Está-se a rir, mas é verdade. No livro dos médiuns pergunta assim: haverá inconveniente em desenvolver-se mediunidade nas crianças? Certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre a excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Novamente, quer seja em relação, nós temos muita tendência, a criança tem um talento especial, seja para a música, seja para escrever, seja para o que for. Então, ele vai a um evento familiar, toca aí qualquer coisa para a gente ver. A criança é como se fosse um animalzinho de circo, não é? Toca aí para a gente ver, para a gente se entreter. Enchemos de orgulho, a criança está a fazer aquilo, não é? Que espetáculo! O filho é mesmo. E com mediunidade depois acaba por acontecer o mesmo. Só que a mediunidade é mais sério. Agora, também é preciso terem atenção, e Dival também chama a atenção para isso, que nem todo o amigo imaginário significa que é uma presença espiritual. Às vezes é mesmo só a imaginação da criança. E é fácil distinguir uma coisa da outra. Porque se o amigo for fruto da imaginação da criança, os diálogos vão ser ingênuos, vão ser lúdicos e sem grandes significados. Se for uma presença espiritual, a criança vai dizer coisas mais avançadas para a idade dela. Ou vai mencionar pessoas, factos e encara de forma séria a companhia invisível. Então, mas também aqui é preciso a vigilância dos pais. Porque às vezes o amigo invisível pode não ter as melhores intenções ou pode não estar a ensinar as melhores coisas à criança. Então convém, tal como se faz com a internet, os pais também irem perguntando: então, como está o teu amiguinho? Falaste com ele hoje, o que é que conversaste? Assim, sem ser muito ouvido, não é? Que nenhuma criança gosta, muito menos adolescente. Ir perguntando para ver, porque às vezes eles estão de facto a ensinar coisas que não têm. A prática do espiritismo, também nos diz o livro dos médiuns, como veremos mais adiante, demanda muito tacto para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se estes iludem em homens feitos, claro é
que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas delas. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos cegos. As invocações feitas touvadamente e por graceiros constituem uma verdadeira profanação que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazeiros. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, muito de temer é que ela faça disso um brinquedo se ficar entregue a si mesmo. Falámos da mediunidade natural, mas há também a mediunidade ostensiva, e Divaldo fala sobre ela neste livro. A mediunidade ostensiva tem sido cada vez mais comum em crianças, como resultado do processo de transição planetária que se opera de forma incessante, viabilizando a chegada de crianças da nova geração. O contacto com outras frequências de vibração do universo é uma característica muito marcante em grande parte dessas crianças, embora nem todos sejam espíritos novos e evoluídos. E sim, isto também pode ser um fator de stress infantil. Quer a mediunidade natural, quer esta mediunidade mais ostensiva. Quando falta o quê? O conhecimento para lidar com a situação. Mas nem sempre a mediunidade se vai manifestar de uma forma tranquila. E há situações difíceis e até sofridas. E Sueli Schubert refere que muitas das doenças e problemas apresentados na fase infantil devem-se à presença de espíritos perseguidores, evidenciando que também as crianças são o alvo de processos obsessivos, cuja causa está na tal biografia pessoal, nas vivências passadas. E por isso é que Emmanuel tem esta frase tão esclarecedora, não é? Tanto o este e agora retrata o ontem que passou. E no livro Trilhas da Libertação, diz-nos: não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório, como o efeito de ações danosas de curso mais grave. Não obstante, os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil, com mais intensa contribuição da fluidoterapia, da proteção amorosa e paciente e, eventualmente, através da comunicação mediúnica de conversação direta. Uma das explicações que Divaldo dá muitas vezes para algumas obsessões também é o processo gradual de adaptação psicofísica do espírito reencarnante, que é bombardeado pelas tais energias espirituais diversas, e ele precisa desse tempo para lidar com isso. Portanto, isto às vezes é confundido e é causa de obsessão. Também Sueli Schubert nos alerta para o seguinte: somos todos herdeiros de nós mesmos. Mediunidade é campo que se abre, oferecendo múltiplas possibilidades de espiritualização. Obsessão é a nossa colheita pessoal. Ontem semeámos discórdia e sofrimento, hoje escolhemos o que plantamos. A infância, cada vez mais desenvolvida intelectualmente, revela, por outro lado, as sequelas do passado a repercutirem no presente. Voltando a focar no tema do stress infantil, diz-se que Marco Aurélio, o imperador romano, um dos bonzinhos, chorou quando lhe disseram que ele ia ser um imperador, porque ele sabia que a maioria dos reis eram terríveis, que tinham feito coisas terríveis. Sentia-se, ele gostava mais de estar com os livros do que propriamente nas cortes, e ele teria seguido muito mais do que liderar. Ele não era aquela pessoa ou criança nascida para liderar. Porquê é que eu estou aqui a trazer o exemplo de Marco Aurélio, que foi imperador romano e que chorou quando soube que ia ser imperador? Porque há coisas que nos assustam a todos. Talvez nos sintamos mais intimidados por falar em público, como eu, por exemplo. Talvez tenhamos medo de deixar os nossos empregos e começar a nossa própria profissão. Talvez tenhamos medo de mudar de vida, de mudar de cidade, de mudar de seja lá do que for. Talvez não queiramos ser nós a dar um passo à frente. Talvez não queiramos ser nós a querer denunciar alguma coisa. Talvez estejamos relutantes em ir primeiro. Mas talvez tenha sido bom o Marco estar assustado, porque significava que ele levava a função dele a sério. Significava que ele estava ciente da sua magnitude e dos seus riscos. Significava que também estava ciente das suas limitações. Mas foi ainda melhor que ele não se tenha deixado limitar
e não tenha deixado que esse medo o governasse. Que o seu estudo da filosofia lhe ensinasse, da filosofia que ele estudava, lhe ensinasse a ter a coragem de se elevar acima desse medo que ele sentia, para avançar, para cumprir o tempo que procurava. E Marco Aurélio, ele tinha bons mentores, tinha a filosofia que ele estudava. Mas o que é que têm as crianças de hoje? Será que têm este apoio que Marco Aurélio teve? Têm uma agenda cheia de atividades extracurriculares, têm como atividade física muitas vezes kickboxing e coisas do género, têm acompanhamento psicológico por tudo e por nada, têm tecnologia logo desde criancinhas, desrespeitando completamente as diretrizes da OMS, têm as redes sociais, têm os manuais a dizer como fazer, mas não têm nenhum manual a dizer como ser. Nós queremos sempre as receitas, até para quem devia ser anti qualquer receita, a criança. E seja ao nível do pré-escolar, seja ao nível do primeiro ciclo, tem havido um aumento acentuado, de facto, como eu referi no início, do número de crianças que precisam de intervenções precoces. Uma criança é encaminhada para terapia quando surgem problemas de atenção, equilíbrio, coordenação, processamento cognitivo. Nos Estados Unidos, 2 milhões de crianças foram diagnosticados com problemas de stress entre 2013 e 2011. Em 8 anos, 2 milhões de crianças foram diagnosticados com problemas relacionados com stress. Só que o ciclo está demasiado viciado. Acho que está alguém agora. O ciclo está então demasiado viciado. Nós temos escolas, armazéns, temos uma infinidade de atividades super interessantes para as crianças, temos mais facilidades de transporte e comunicação, mas também temos mais crianças com necessidades educativas especiais. Mais uma gavatinha que nós gostamos de pôr as crianças. E pais que não sabem dizer não, que delegam a educação dos seus filhos para ATLs, para colónias de férias, para telemóveis. É a arma mais requisitada hoje em dia, é a telemóvel. Então, isto para dizer o quê? O stress das crianças também é o stress dos adultos que cuidam deles. E se os adultos não fazem nada para lidar com o seu stress, as crianças vão levar por tabela. Nós podemos ter as dicas, as estratégias mais positivas e interessantes das mais frescas teorias da educação, mas vamos continuar a falhar no essencial. Dar independência física e emocional à criança. Darmos espaço à criança para ser criança. Permitirmos que a criança seja de facto criança. E ser criança não é um estágio preparatório para ser adulto. Não é. Ser criança é um estágio com direito próprio. Ela não se está a preparar para ser adulta. Isso vem por acréscimo, por naturalidade. Ser criança é ser capaz de poder pensar e sentir de forma livre e aberta, mesmo quando é diferente daquilo que nós pensamos. Porque quando a criança não é criança, o resultado normalmente vai ser sempre a irresponsabilidade e o conformismo. E o nosso mundo de hoje não precisa mais de irresponsabilidade nem mais de conformismo. Então o stress infantil é ele mesmo como se fosse uma metáfora, um dominó que domina o sujeito de hoje em dia. A pessoa de hoje em dia que está eternamente insatisfeita, eternamente frustrada. A sociedade tem estímulos cada vez mais atrativos para que se permaneça cada vez mais tempo sentado à frente do telemóvel, da televisão ou do computador. Nos shoppings. Parque de diversões nos shoppings. Não temos praias aqui em Lança da Palmeira. É preciso ir ao domingo à tarde com as crianças para o Norte Shopping, com horas ali a brincar dentro de 4 paredes, com aquela confusão toda. E é isso que a psicologia hoje em dia chama de entorpecimento psíquico. E fazer frente a isto pede dos educadores, mais do que serem veículos de conteúdos, destes chouriços, não é? As crianças vão para a escola aprender coisas que não lhes vão servir muitas vezes para nada na vida.
saber é estimular na criança a sua vontade de emancipação, de pensar por elas mesmas. É a única coisa que hoje em dia não se educa nas escolas. É a criança a pensar. Porquê? Porque ela tem que passar nos testes, com boas notas de referência para agradar os pais. Divaldo diz: o uso excessivo de aparelhos eletrónicos e da comunicação virtual está a fazer com que as pessoas se esqueçam de conviver. Em vez de usar aparelhos de forma tão desgovernada, eu uso a minha cabeça. Divaldo disse isto num jantar de um anfitrião, numa cidade em que eu fui dar uma palestra. Aí ele estava na mesa de jantar e todos estavam com o telemóvel. Todos. Desde os anfitriões adultos, às crianças, aos jovens. E todos estavam com o telemóvel. E ele chegou a um momento e disse assim: meus amigos, eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Não tenho telemóvel, eu não vou estar aqui à mesa com o telemóvel. Jamais deixarei que a mente ceda lugar a equipamentos que me irão desumanizar. Perdemos a arte e a ciência da boa conversa. Não sabemos agir, mas apenas reagir. As famílias gritam mais do que conversam e as emoções permanecem desequilibradas nessa forma doentia de interação coletiva. Se formos jantar com alguém a um restaurante, quantas pessoas não se sentam à mesa com o telemóvel por cima da mesa? E passado 5, 10, 15, 20 minutos, vamos ser oportunista, vão lá só ver as notificações, se apareceu alguma coisa do Instagram ou do WhatsApp. E estão a jantar com outra pessoa. E depois vejam a conversa que essas pessoas estão a ter ao jantar. Do que é que estão a falar. Depois a questão da disciplina, outro fator de stress, não é? Disciplina e filhos rebeldes. Mas a disciplina aqui não é no sentido em que tantas vezes nós nos referimos a ela. Uma criança porta-se mal e pumba, torrente de castigos para educar. A disciplina transformadora, ela constrói-se ao longo do tempo, com o ensino dos limites e com uma coerência paternal. O valor da coerência é essencial, seja num pai, seja num professor. Os pais com sucesso, eles perdoam depressa e recomeçam a educar logo, sem ressentimentos, sem desesperos. Veem um erro como, ok, isso já foi ontem, a asneira que fizeste foi ontem, vamos continuar. Então é imprescindível que haja um equilíbrio em todo o espectro do relacionamento entre pais e filhos. Nem a energia que disciplina sem amor, nem o amor que oferece uma ternura e deixa de disciplinar. Isto não é fácil. Divaldo está a dizer isto como se fosse fácil, mas não é. Como fazer? É simples. Diz-nos o Divaldo. Usar o discernimento para agir conforme a necessidade. No momento de tolerar, é válido exercitar essa importante virtude. Mas quando estivermos diante da ocasião de disciplinar, não podemos furtar-nos disso, pois a disciplina representa uma sinalização de valores, a fim de que as crianças possam orientar-se no processo de socialização. Qualquer pai educa sempre na esperança, com a esperança e orgulho nos filhos. Mas vamos fazer isso sem criar expectativas irrealistas, ou traçar metas que não digam respeito ao interesse das crianças. Porque em situações limite os pais não hesitam nas questões essenciais de saúde, segurança, eles não negociam. Decidem e explicam por que razões o fazem. E em muitas ocasiões do dia-a-dia, os pais, com o sucesso, divertem-se muito, utilizam o humor, aceitam os erros, porque não há pais perfeitos. E muitas vezes rir numa situação familiar também ajuda. Joana de Ângeles sugere-nos, quando temos dúvidas sobre o que fazer em relação a um filho. Quando tivermos dúvidas, interroguemos o amor e ele responderá. Com bom senso, é possível conciliar disciplina e ternura. Depois, Divaldo chama-nos aqui a atenção para um dos maiores fatores de stress e de trauma. Porque é trauma nas crianças. As discussões familiares. A dinâmica psicológica desse processo, seja uma discussão familiar entre cônjuges, ou seja, porque um pai é mais permissivo e outro é mais dado para a disciplina e discutem à frente da criança o que é que vão fazer. E um lhes diz o que o outro fez. A dinâmica psicológica desse processo é muito sutil, alerta-nos Divaldo. Quando os pais se agridem moralmente na presença do filho, dão-lhe o exemplo da incompreensão e da incompatibilidade, a criança notará que os seus pais, que deviam ser modelos para ela, também são vitimados por muitos conflitos.
E, de forma geral, a rebeldia em excesso é o resultado de um descuido dos educadores que perceberam alterações no comportamento do filho e não deram a devida atenção, o que provocou o seu agravamento ao longo do tempo. O que ocorre com frequência é que, ao nos depararmos com rebeldia, nós intoxicamos com ela e tornamos-nos agressivos também, não agindo conforme os métodos sugeridos pelo bom senso. Nós intoxicamos com ela. Então, onde é que começa esta dependência tóxica? E tudo começa, diz-nos Raul Teixeira, o Espírito de Camilo, desculpem-me a psicografia de Raul Teixeira, tudo começa na intimidade frágil de cada um. Porque todos nós somos frágeis, somos vulneráveis. E não tem problema nenhum com isso. A busca da imitação irrefletida, os processos fugitivos que as fobias engendram, os processos de revolta e desejo de vingança contra o meio social, a exibição vaidosa que se apresenta como última expressão da moda marginal, as graves teias de imperceptíveis ou declaradas tramas obsessivas. Em todas as situações, o âmago de cada um carrega as tintas fortes de frustrações ou rebeldia, ou está assinalado por intensos vazios ou desmotivação para viver, ou leva, ainda, as marcas de uma personalidade hipocondríaca ou exibicionista. Urge pensar sempre mais, amadurecidamente, na virulência do tóxico em todo o lugar. Para terminar, esta questão do stress infantil, a sugestão que deixamos é que olhemos para o comportamento das crianças e dos adolescentes como se fossem eles a perguntarem-nos coisas. O comportamento de uma criança é uma pergunta. E o que é que eles nos perguntam? Se nós os estamos a ver, se nós podemos ajudar e se eles são importantes. A vida de uma criança é inevitavelmente cheia de mudanças, de tempos de incerteza. E algumas destas mudanças vão trazer excitação, alívio, talvez a oportunidade de deixar situações indesejadas para trás e seguir em frente para novas coisas. Outras resultam em tristeza, em raiva, em frustração. E enquanto algumas crianças lidam bem com a mudança, outras nem tanto. E idealmente as crianças precisam de estar confortáveis com toda uma gama de emoções e capaz de construir essa resiliência emocional. E hoje começa-se a falar muito na gestão emocional das crianças, a ensinar as crianças logo desde o pré-escolar a lidar com as suas próprias emoções. Mas também é preciso cuidado de não viajar na maionese, não descambar para os discursos de autoajuda, porque também não é por aí. Então, vários autores e cientistas concordam no seguinte: e as crianças, quando elas nos fazem estas perguntas, ajudas-me, vês-me, sou importante, elas fazem-nos das formas mais criativas, não é? Como lutar entre elas, pedir colo o tempo todo, chamar a atenção, birras. Então, todo o comportamento é comunicação, como alertam os autores. E as crianças mostram que precisam de ajuda de diversas formas, ao chorarem, ao adoecerem, ao ficarem agitadas, agressivas, ao reduzirem o seu rendimento escolar, ao terem crises emocionais. Então, qualquer comportamento problemático vai esconder uma necessidade, seja física, seja emocional ou seja as duas, que não foi atendida. Mesmo quando as crianças não têm consciência disso. Depois, o ser curioso. As crianças são espelhos do nosso estado emocional e do ambiente em que vive. Ninguém pede emocionalmente o que não precisa. Se a criança pede ligação, vínculo, carinho de uma forma que consegue e não obtém, ela adoece. É preciso parar e estar presente para a criança. A questão da validação das emoções. Vejo que estás frustrado. Em vez de vamos buscar o filho à escola, o filho começa a dizer, vem mais tristou e mais coisas, em vez de dizermos, o que é que te fizeram, o que é que disseram, o que é que não. Bom, se calhar vamos dizer, vejo que estás frustrado, estás mesmo com raiva. Isso deixou-te triste, não foi? Eu sei que queres a minha atenção, estás preocupado porque me viste a chorar. É sermos mais naturais a lidar com a situação. Amparar e direcionar. Como eu sei que não queres ir embora, para a próxima trazemos um desenho, ok? Podes chorar, estou aqui. A criança não tem que estar sempre a rir. A criança tem direito a estar triste, a ter momentos de tristeza também.
Algumas estratégias que deixamos como exemplo, como sugestão. Ser um exemplo. Já estou a terminar. As crianças, nós sabemos, crianças e adultos aprendem mais com exemplos do que com palavras. Não é para fingir que não se fica nervoso, mas mostramos como conseguimos lidar com a coisa. Falar como nos sentimos. Fazer perguntas abertas. Falar sobre os sentimentos. É importante para saber lidar com eles. Em vez de nos perguntarmos, estás com medo do teste amanhã? Perguntar, como é que te estás a sentir em relação ao teste amanhã? Não invalidar os sentimentos da criança ou do adolescente, mas também não os aumentar. Respeitar o sentimento. Estar atento e não reforçar o medo. Às vezes o tom de voz e a linguagem corporal têm esse efeito. Mesmo sem intenção, os adultos ficam ansiosos com a repetição de uma situação estressante e vão emitir uma mensagem errada de que, realmente está preocupado com isso. Não evitar situações apenas porque elas causam ansiedade. Tentar diminuir o período de antecipação. Quando temos medo de alguma coisa, o momento mais difícil é o anterior, o momento imediatamente anterior ao ele acontecer. Avisar com dias de antecedência, por exemplo, sobre o momento da vacina, sobre o momento de tirar sempre para as análises. Expressar expectativas positivas, mas realistas. Em vez de prometer que as coisas negativas não vão acontecer, por exemplo, e tudo vai correr bem, afirmar a confiança na capacidade da criança. E lembrar que punições não educam, que as recompensas e elogios não educam, não usar rótulos que limitam a criança, já falei suficientemente isso aqui, e não acreditam em birra e sabem que é um processo natural do desenvolvimento emocional e cerebral da criança. E o principal, a medida educativa principal para lidar com o stress infantil é conversar com Deus. Como diz Hermínio Miranda, o que importa não é esta ou aquela religião específica, o que importa é a nossa presença de Deus em nós e a nossa consciência de tal presença. Por que não orar com as crianças no final do dia? Antes de ir para a cama. Lemos a história, fazemos uma oração e amanhã. Incluir Deus na nossa casa, na nossa família. Desculpem ter tomado mais tempo. Se houver alguma questão sobre o tema de hoje. Ou comentário. Cabeça. Diz lá, Isabel. Aprendi muito e continuo a aprender. Sei que há aqui professores, há pais de certeza, avós. Não há questões? Nunca mais pagar a minha neta por andar sempre de pernas para lá a fazer o pino. Isso não. Deixa eu estar a fazer o pino à vontade. Faz parte. A vir a fazer o pino. Deixa eu fazer o pino. O problema é quando ela deixar de o fazer. Mais nenhuma questão? Então vamos à nossa prece. Vamos fazer uma respiração mais profunda. Inspirando de forma um pouco mais longa, fazendo uma breve pausa. Expirando e fazendo outra breve pausa. E vamos imaginar então que estamos junto a um lago de águas cristalinas. Junto a esse lago tem uma árvore frondosa. E à sombra dessa árvore, espera por nós, Jesus. Aproximamos-nos dele.
e dizemos: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, que és o sol e a lua, que és o vento, que também és onde nada está, mas também és onde tudo está. Senhor, dá-me a alma para te servir e a alma para te amar. Dá-me vista para te ver, ouvidos para te ouvir, no vento e no mar. Mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água, alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Faz com que a minha vida seja digna da tua presença, que o meu corpo seja digno da tua terra, que a tua carne seja a minha alma, possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. Torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, Senhor. Protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa regeneração. Auxilia-nos a trabalhar as nossas próprias fraquezas, para que não desfaleçamos. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça, nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer a tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faz-nos contemplar a tua luz, através das nossas lágrimas. Nas horas de conforto, auxilia-nos a estender as tuas bênçãos aos nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, para que possamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos do teu infinito amor. Que assim seja.